Alô, som, 1, 2, teste. Alô, som. Ei, som. Alô, som, 1, 2, teste.
E som, experiência A. Isso. E. E som E. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos, irmãos e irmãs aqui presentes, e a todos que nos acompanham pelo canal Guidoval 360. Essa Santa Missa será celebrada em intenção pelos falecidos. 7º dia de falecimento de Carlota Xavier Oliveira Silva, por todos os pais falecidos: Orlando Venâncio Dias, Reinaldo Gonçalves de Lima, Teófilo Amaral, Leandro José Pinheiro, José Soares Pinheiro, Jorge Luiz Roque, Vicente Olímpio de Paula, Alzira Dias de Paula, Hernani Dias de Paula,
Henrique Fernandes da Costa, Marfisa das Dores Silva Fernandes, Francisco Montanha, Vanderci Antônio de Paula, Jesus Inocêncio Gomes, Mariana de Almeida Gomes, Jesualdo Bahia, Altamiro Gonçalves Coelho, Isabel Arquete Gonçalves, Joaquim Afonso Ananias, José Ferreira Filho, pelos falecidos da família Ferreira, pelos falecidos da família Lopes e Rinco, Antônio de Freitas Guimarães, João Medeiros, José Anísio da Silva, Paulo Cícero da Silva, Antônio das Graças Cruz, Jorge de Assis, Francisco Medeiros de Melo, Sebastião Brito, José Marcelino Pereira, Magali Laureano, Antônio Patrício da Silva, um mês de falecimento, José de Almeida, Sebastiana Martins de Almeida, Domingos Agostinho Santana, Geudi Marques Santana, Ana de Almeida da Silva, Moacir Alvídio de Aguiar, Maria de Lourdes Severino de Aguiar, Dalange Sá Reis, João Rodrigues Neto, José Francisco Furtado, José Alves Palmeira, Maria José Vital, 1 ano de falecimento, Edson Casanova, Eva Madalena Casanova, Oswaldo Medeiros, Leni Terezinha Medeiros, Francisco Lizardo, Joaquim Geraldo, Vicente Viana de Freitas, Sebastião Geraldo, falecidos da família Geraldo e Salviano, João Batista da Costa, Antônio da Silva, Ivonildes Carlos do Nascimento, João Pedro de Melo Silva, Edgar da Silva, em ação de graças pelo Dia dos Pais e por uma graça alcançada por Cíntia Carolina, e pelo aniversário da acólita Bárbara Soares Pereira. Décimo nono domingo do tempo comum. Que Abraão nos dê de sua fé, de nos lançarmos confiantes nas promessas de Deus, porque se Ele prometeu, um dia cumprirá, mesmo que nos pareça impossível. Fiquemos de pé e cantando, acolhamos a procissão de entrada. Eis aqui, Senhor, eis aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz nos caminhos nunca vistos, vizinho. Sou chamado a ser firme, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis aqui, Senhor, eis aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis aqui, Senhor. Ele pôs a minha boca uma canção, e ungiu como um profeta trovador da história e da vida do meu povo. Por isso respondi: aqui estou. Eis aqui, Senhor, eis aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para participarmos com dignidade dos santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, e Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Senhor, vem defender por nós. Deus a Deus Pai que nos perdoa, que Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados, aos homens por Ele amados. Senhor Deus, vem dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, se tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Se tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Se estais à direita do Pai, tende piedade de nós, tende piedade de nós.
Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra nos ilumina a mente e põe nossos pés nos caminhos do Senhor. Leitura do Livro da Sabedoria. A noite da libertação fora predita aos nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinha dado crédito, se conservassem íntegros. Ela foi esperada por teu povo, como salvação para os justos e com perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo com que punistes nossos adversários, serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifício secretamente e, de comum acordo, fizeram esse pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isso enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Palavra do Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pousa a olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz
o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, é na fé um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu multidão, comparável às estrelas do céu, inumerável como a areia das praias do mar. Todos esses morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha deles ao ser chamado de seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque, ele, o depositário da promessa. Sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome, até de ressuscitar dos mortos. E assim recuperou o filho, o que também um símbolo. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos:
Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, o meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará numa hora inesperada e numa hora imprevista, e ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade, fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero saudar com carinho todos e cada um dos pais presentes nessa nossa bela matriz de Santana. Parabéns pelo dia dos senhores. Um forte abraço, que São José possa interceder pelos senhores, ensinando a cuidar dos filhos, da família, assim como ele cuidou da Sagrada Família de Nazaré. Parabéns. Outra saudação especial aos nossos visitantes. Sejam bem-vindos à nossa matriz. A palavra que hoje Deus nos dirige, meus irmãos e minhas irmãs, quer nos fazer crescer na confiança em Deus. Talvez seja por isso que, na oração do início da missa de hoje, nós pedimos a Deus uma graça. A oração é bonita, vale a pena ser meditada. Pedimos a Deus o seguinte: ó Deus, a quem no Espírito Santo ousamos chamar de Pai. E já podemos parar por aqui. Há nos nossos dias, meus irmãos e minhas irmãs, uma certa prepotência, uma certa arrogância no nosso comportamento, que nós achamos que somos dignos de todos os direitos. Hoje em dia todo mundo se arroga a ter os seus direitos, não é assim? E às vezes nós achamos que é direito nosso ser filho de Deus. Então talvez a primeira coisa que temos que nos lembrar na missa de hoje é que ninguém aqui nessa matriz é filho de Deus por seu direito. Nós fomos adotados por Ele. Somos todos criaturas dele. E se não fosse a graça dele a nos escolher no batismo, nenhum de nós teria direito a fazer parte de sua família.
Então isso já nos deixa assim com o coração agradecido, muito agradecido diante de Deus. Nós não merecíamos esse dom que Ele nos deu de sermos chamados seus filhos na pessoa de Jesus Cristo. E a oração continua. Ó Deus, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para poder participar da herança prometida. O que pedimos a Deus então, como prece comum nessa missa, é precisamente um coração de filhos. E o pedido é muito bonito, porque nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que não basta ser filho para ter um coração filial. Muitas vezes, ainda mais entre os filhos adotados, acontece que o filho não é capaz de ter essa relação de intimidade com o pai, de proximidade com o pai, por muitos motivos, por causa das fragilidades humanas que temos. Então, ao pedir um coração de filhos a Deus, estamos pedindo, portanto, intimidade com Ele. Eu sempre achei bonito o modo com que Jesus chamava Deus. Jesus é também inovador nisso. Ele não chama Deus de Deus, Ele chama Deus de Pai. Mas a tradução não é tão boa, Pai. Para nós, no povo brasileiro, Jesus chama Deus de Abá, é a palavra no hebraico com que Jesus se direcionava a Deus. E Abá é pai sim, mas o pai como as crianças menorzinhas começam a chamar os seus pais. Para nós no Brasil seria algo parecido com papai ou paizinho. E isso muda tudo, né? Porque há uma carga de afeto, de proximidade no modo com que Jesus se relacionava com seu pai. Ele era o seu paizinho. Ele era o seu papai, ele era o seu abá, podemos dizer assim. E só pode crescer nessa relação filial, acho que todos em alguma esfera precisamos crescer, porque há muitos de nós, talvez seja o seu caso nessa noite, que participamos da igreja durante tantos anos, uma vida inteira, no caso de alguns, mas que continuamos com o coração de servos. Cumprimos tudo aquilo que Deus pede na lei, os mais zelosos. Mas isso não significa ter um coração de filho, isso não significa ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus nós crescemos através da confiança. Talvez seja por isso que Jesus começa o Evangelho de hoje dizendo para nós: não tenha medo, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Isso é tão reconfortante para nós, é muito bom saber que Jesus, essa é a novidade precisamente que Jesus anuncia para nós, que nós não precisamos disputar um lugar na casa de Deus. O lugar na casa de Deus está reservado para nós. É aquela grande mesa, a casa de Deus, em que há lugar para todos e que Deus deseja, como um bom pai, que estejamos presentes na sua casa, ao redor da sua mesa. Mesa essa que a Eucaristia antecipa para nós, a mesa das verdadeiras alegrias. Então, a experiência da palavra de Deus hoje quer fazer com que cresçamos exatamente nessa experiência de confiar em Deus, e podemos dizer de confiar-nos a Deus, entregando a nossa vida a Ele. A penúltima estrofe do belíssimo salmo de hoje diz: mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Aquele que compôs esse salmo, o orante desse salmo, é alguém que faz a experiência de que Deus está com o olhar pousado nele, de que Deus vê a sua dor, as suas penúrias, as suas fragilidades, e no tempo certo vai socorrê-lo, dar a recompensa, podemos dizer assim. O salmo termina com uma oração, né? Se alguém sabe que o olhar de Deus está voltado para aquele que o teme, essa pessoa pode dizer com confiança o que diz o salmo de hoje: sobre nós, Senhor, venha a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. É uma oração que sintetiza muito bem o pedido daquele que quer crescer na confiança em Deus. Toda vez que eu penso nessa matéria espiritual de confiar em Deus, de crescer na confiança em Deus, eu sempre lembro daquele texto do Evangelho em que nosso Senhor Jesus Cristo está junto com os apóstolos na barca, todos se lembram, né? E a barca está sendo agitada por muitos ventos, os apóstolos desesperados. Vocês se recordam o que Jesus está fazendo? Dormindo na barca,
dormindo, é um ícone perfeito daquele que não se preocupa com as intempéries desta vida, com as tempestades desta vida, porque sabe que em última instância a sua vida está guardada em Deus. E quem cresce nessa experiência consegue dar os passos, os exigentes passos que Jesus pede de nós no Evangelho de hoje. Depois que Jesus pede para que não tenhamos medo, que Deus tem preparado o reino para nós, que deseja nos dar o reino para todos nós, Ele vai dizendo para nós um exigente caminho daquele que quer crescer na confiança em Deus. Primeira coisa, quem quer crescer na confiança em Deus precisa trilhar a estrada do desapego. Aquele que é muito apegado nessa vida a tudo, bens materiais, coisas, pessoas, sentimentos, ideias. Aquele que é muito apegado a qualquer coisa nessa vida, nós sabemos que todos nós, em alguma maneira, somos apegados a alguma coisa, né? Mas quanto maior cresce o nosso apego aos bens temporais, mais estamos distantes de Deus e da confiança nele. Aquele que confia em Deus pode abrir mão de muitas coisas nessa vida, pode mesmo abrir mão de tudo nessa vida, porque sabe que Deus é o seu seguro, que Deus é a sua âncora, que Deus é a sua proteção, que Deus é a sua grande defesa. Hoje é o Dia dos Pais e meditei um pouquinho disso também nesses dias, quando nós somos crianças de famílias assim minimamente maduras, porque né? As nossas famílias não são normais, a minha não, eu imagino que de quase ninguém aqui seja nesse padrão de normalidade que temos por aí. Nós não temos uma família muito normal, não, mas se são famílias minimamente maduras, as crianças têm uma grande nos pais, não é verdade? Eu, quando era pequeno, achava que meu pai era um super-herói. Qualquer erro que tivesse acontecendo, qualquer perigo, você corria para o pai e para a mãe, assim, e nós tínhamos aquela confiança de que nada ia nos tirar da mão dos nossos pais, estávamos protegidos. É assim que criança pensa, se pai e mãe estiver em casa, nós dormimos tranquilos, achando que tudo está tranquilo, tudo está seguro. Nós vamos crescendo e perdemos isso, porque sabemos que os nossos pais não são super-heróis, são frágeis como nós, humanos como nós, e nós vamos crescendo cada vez mais dando conta disso. Mas nós não poderíamos, irmãos e irmãs, crescer espiritualmente sem se dar conta do contrário disso com relação a Deus. Deus é o nosso Pai super-herói, podemos dizer assim. Ele é aquele que nos protege sempre. Deveríamos sempre, à medida em que as dificuldades dessa vida se tornam mais profundas, deveríamos sempre correr para Deus, sabendo que ninguém pode com o nosso Pai do céu. Ele mesmo é poderoso, e se estivermos nele, na presença dele, junto dele, nem a morte tem poder sobre nós. Que a morte, para aqueles que se encontram com Deus, já não é mais, perdeu o seu aguilhão, com a lição bíblica, a morte perdeu a sua vitória. Então precisamos dessa confiança a Deus. Voltando, cresce na confiança a Deus quem dá passos concretos de desapego. Por isso que Jesus diz no Evangelho de hoje: façam uma análise do coração de vocês, porque aonde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Às vezes nós vamos ficando tão apegados nessa vida, coisas que para Deus são tão estreitas, nossa casa, o nosso carro, o nosso tempo, o nosso sossego, e essa lista que nós sabemos que cresce cada vez mais, que cresce a nossa distância de Deus. É preciso assim trabalhar em nós, meus irmãos e minhas irmãs, a dinâmica do desapego. Depois, Jesus diz uma outra coisa bonita no Evangelho, que é preciso trabalhar em nós também a autoridade. Quando Pedro pergunta: você está contando isso para os outros ou para nós, Senhor? E aí Jesus diz: quem é o administrador que o dono da casa vai colocar à frente da casa? No segundo momento do Evangelho, Jesus dá uma lição para todo aquele que exerce um cargo de autoridade. Todo aquele que exerce um cargo de autoridade na fé, sejam os pais, sejam no serviço, seja o padre na comunidade, a função da autoridade é prover a comunidade de alimento. O padre é colocado na frente de uma comunidade por Deus para dar alimento certo ao povo. E qual é o alimento? A palavra e a Eucaristia e todos os sacramentos. No tempo certo ao povo.
e caminha num caminho da contramão da fé, aquele que se esquece disso, né? De dar o alimento para o povo que o povo precisa, aquele que priva o povo da palavra, priva o povo da Eucaristia, priva o povo dos sacramentos. Essa é a medida com que Deus nos salva, e para as famílias também, né? Colocou você que é pai à frente da sua família, você que é mãe, para dar no tempo certo o alimento aos que em última instância pertencem a Deus. Então, irmãos e irmãs, se queremos crescer num coração filial, é preciso pedir a Deus o dom da confiança, confiar nele com tudo aquilo que somos e temos. É preciso crescer na dinâmica do desapego, precisamos nos desapegar, sair de nós mesmos. A primeira leitura de hoje fala de Abraão. Abraão é um modelo na fé para nós, porque ele foi capaz de deixar tudo, deixou a casa, deixou a propriedade, deixou a segurança, mesmo em idade avançada. Não tem idade para trilharmos o caminho, não há aposentadoria para a fé, né? Na fé sempre temos um movimento, um deslocamento a fazer, de deixar alguma coisa. Abraão tornou-se nosso pai na fé, porque ele soube deixar a vida antiga e se lançar no caminho desconhecido que Deus ofereceu para ele. Peçamos essas grandes graças a Deus nesse domingo tão sagrado para nós, a graça de crescer num coração filial, crescer na confiança em Deus, a graça de desapegar-nos e saber usar os bens que passam para abraçar os que não passam, onde, como ouvimos de Jesus no Evangelho, nem a ferrugem corrói, nem a traça pode destruir. Então fechemos um pouquinho os nossos olhos e peçamos estes dons espirituais a Deus nesta noite. Uma das doenças psíquicas que mais crescem nos nossos dias é a ansiedade. Aquele que confia em Deus vence aos poucos. É preciso confiarmos a Ele para vencer toda essa ansiedade que às vezes nos faz querer controlar tudo, né? É deixar que Deus controle também a nossa vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Hoje, no lugar das preces, vamos rezar a oração do dizimista. Você que trouxe sua carteirinha pode tomá-la agora. O dízimo é uma forma de confiar em Deus. Só é capaz de abrir mão do pouco do seu salário, do nosso pequeno salário, aquele que sabe que entregando a Deus nada vai nos fazer falta. Então rezemos juntos a oração do dízimo. Senhor nosso Deus Pai, fazei que eu seja um dizimista consciente e responsável, que cada dízimo que eu der seja um verdadeiro ato de amor, o reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo o que tenho de bom vem de ti, ó Senhor. Paz, saúde, amor, prosperidade e bens. Ajudai-me a doar sempre com justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais os meus irmãos e irmãs. Quero ser instrumento de paz e de amor em tuas mãos, onde o dízimo que eu der seja agradável a ti, ó Senhor, pois é o meu reconhecimento e o meu amor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cantemos.
na terra e o coração além deste céu. E a semente que brota é o germe de eternidade, vai brotando, crescendo, esperando. É a vida que vem despontar. Este trigo madura a colheita, e colherá, está em tuas mãos, ó Pai. E a vida feita, pão e vinho a ti. O céu se abrirá, está em tuas mãos, Senhor. E a vida entrega a minha oração em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Vai com as mãos, ó Pai. E a vida feita, o pão e o vinho a ti. O céu se abrirá, está em tuas mãos, Senhor. E a vida entrega a minha oração em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Orai, irmão e irmã, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Senhor, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e ela agora vos apresenta. Transformai-os por vosso poder em sacramento da nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes o mundo e tudo o que ele contém, dispusestes os dias e as estações, formastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes as maravilhas do universo, para que cuidassem em vosso nome de tudo o que criastes e vos louvasse sempre em vossas grandes obras, por Cristo, Senhor nosso. Por isso também nós vos louvamos, com todos os anjos, cantando em alegre celebração a uma só voz. Céus e terra, como vossa glória, hosana nas alturas. Santo, Santo,
bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santa Ana e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com vosso servo, Papa Leão, o nosso Bispo Edson José, com os bispos do mundo inteiro, os padres, os diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces dessa família, reunida em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa filha Carlota Xavier Oliveira Silva,
que há 7 dias chamastes deste mundo à vossa presença, concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente de sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando nosso pobre corpo semelhante a seu corpo glorioso. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, especialmente os pais falecidos. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora, fortalecidos na confiança em Deus, podemos dizer com mais vigor: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio, o seu esconderijo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
andando entre nós. O céu e a terra são um só coração, nesta santa comunhão. Jesus visita em perfeição o homem que encontra a redenção, todo aqui, nesta santa comunhão. O dom do Pai está aqui entre nós, neste vinho e neste pão. Ó luz maior, se acende em nós comunhão, é pra nós a salvação. Anjos andando entre nós, o céu e a terra são um só coração, nessa santa comunhão. Jesus visitava em perfeição o homem que encontra a redenção, todo aqui, nessa santa comunhão. Anjos andando entre nós, o céu e a terra são um só coração, nessa santa comunhão. Jesus visitava em perfeição o homem que encontra a redenção, todo aqui, nessa santa comunhão. Anjos cantando entre nós, o céu e a terra são um só coração, Essa santa comunhão. Jesus visita em perfeição o homem que encontra a redenção, todo aqui, essa santa comunhão. Oremos. Ó Senhor, a comunhão do vosso sacramento que acabamos de receber, nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um instante, por gentileza. Em primeiro lugar, o Padre quer agradecer as tantas manifestações de carinho, de acolhida nesses dias. Domingo foi tudo muito corrido, né? Eu não pude me direcionar assim diretamente a vocês,
Muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado. Tenham paciência com o padre, né? O padre ainda está se adaptando, mas com muita boa vontade de fazer aqui a obra que Deus pediu de mim. Há muita expectativa lançada em cima do padre, sabe? Eu costumo dizer que eu não sou refém da expectativa das pessoas, não, né? Eu não vou fazer nada por vocês, né? Muita gente fala comigo, padre, só precisa resolver o nosso problema. Eu não vou fazer nada por vocês, nós vamos fazer juntos, né? Juntos nós fazemos, nada, sozinho não dou conta de nada, não. Vamos juntos, né? Com muita boa vontade, com prazer. Nessa semana, quinta-feira, vamos voltar com a missa. Desde que eu cheguei não pude celebrar ainda, mas a partir de agora vou celebrar a missa quinta-feira às 19 horas aqui na Matriz. Eu tenho um desejo de fazer o dia eucarístico, que aqui se celebra na quarta e na quinta, porque é a tradição da igreja celebrar a Eucaristia e a Santíssima Eucaristia na quinta-feira. Então mas isso com o tempo, né? Por enquanto, vamos voltar com a missa quinta-feira. Eu ouvi dizer, como nunca rezei, que não tem tanta participação não, então vamos nos movimentar aí, né? É tão bom quando queira Deus que pudéssemos participar da missa todos os dias, mas já que tem quinta-feira aqui, vamos nos organizar para isso. Outra notícia que eu ouvi dizer é que o terceiro domingo do mês aqui é dedicado, o terceiro final de semana, à campanha do quilo. Então, os vicentinos usam o material que vocês oferecem para fazer as doações à caridade. Eu sempre penso que quando alguém pede alguma coisa para nós estamos prestando um favor de oferecer, né? A pessoa que está prestando um favor a nós de deixarmos oferecer alguma coisa, né? E exercitar a nossa caridade. E ouvi dizer que a nossa caridade aqui do terceiro domingo anda um pouco fraca. Então vamos movimentar, né? Para trazer mais alimentos para a missa de semana que vem. É um modo como temos de ajudar os vicentinos a ajudar na caridade. Os pais presentes podiam se levantar por gentileza, nós temos uma pequena mensagem para os senhores. Oração a São José pelos pais. Amado São José, que com amor paternal zelastes pela vida de Jesus Cristo e Maria, rogamos hoje por todos os pais, para que se inspirem em vossas virtudes e sejam para os seus filhos, assim como vós fostes para Jesus, um pai amoroso e que se dedicou completamente no cuidado diário, sendo exemplo de pureza, castidade e justiça. Olhai pelos pais abandonados, que choram a saudade de seus filhos. Confortai os pais doentes, com a esperança da cura. Consolai os pais enlutados, com a certeza da ressurreição. Libertai dos vícios os pais dependentes. Intercedei pelos pais desempregados, para que, exercendo um trabalho, possam prover o necessário para sua família. Recebei, no reino dos céus, as almas dos pais falecidos. Intercedei por todos aqueles que se encontram no purgatório. Visitai com vossa bondade os que são chamados à vocação matrimonial, para que sejam pais segundo o teu exemplo de paternidade. Abençoai com vosso amor todos os pais, e seja para eles fortaleza nos desertos da vida, e segurança em meio às tempestades cotidianas. Amém. Podem permanecer em pé. Como nós não temos como dar um presente para cada padre, nós vamos escolher um pai aqui dizimista para dar um presente, assim, representando todos os pais, né? Escolhi o mais do fundo aqui. Tá. Acabei de saber que não separaram os pais, gente. Será que esse aqui? Vamos ver. Rosimar Pereira Ferrares. Está aí alguém da família? É um pai? Está ali. Vamos aplaudi-lo.
Agora temos uma jovem aqui que me pediu um presente, dos mais belos presentes que podem pedir a um padre. Ela falou: padre, hoje eu estou fazendo 15 anos, o senhor me dá uma bênção como presente? Tem presente mais bonito, gente? Não pode vir aqui, por gentileza. Tem mais alguém fazendo aniversário aí? Se tiver, pode chegar aqui à frente também. Então, ela pediu a bênção ao padre, mas todos nós vamos dá-la juntos, né? A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. A nós desceis divina luz. A nós desceis divina luz. Em nós fazemos acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Deus, fonte e origem de toda bênção, atendei com generosidade as preces dessa vossa filha, que vos suplica uma bênção especial neste dia. Venha sobre ela a vossa paz e a vossa saúde, que ela possa crescer na sua presença, como cresceu o menino Jesus na Sagrada Família, em sabedoria, estatura e graça. Amém. Então, para a Bárbara e para os nossos pais, vamos cantar os parabéns. Parabéns para você, da muitos anos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria e de São José, o Pai adotivo de Jesus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada semana e de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Senhor,